Olá, minhas irmãs, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais um item de O Livro dos Médiuns. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui, pedindo sempre a Jesus que nos abençoe. Estamos na primeira parte, em noções preliminares, no capítulo 4, que trata dos sistemas. No item 37, no segundo parágrafo, Kardec diz que de duas espécies são os fenômenos espíritas: efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam, e seus argumentos se podem resumir nos 4 sistemas seguintes. Sistema do charlatanismo, nós estudamos no item 38, e hoje, no item 39, estudaremos sistema da loucura. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste. Pretendem, então, que os que não iludem são iludidos, o que equivale a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar de circunlóquios, declaram, pura e simplesmente, que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmo, deste modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Esse o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso, tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Efetivamente, forçoso será convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular: a de atingir, de preferência, a classe instruída em cujo seio conta o Espiritismo até o presente a imensa maioria dos seus adeptos. Se entre estes algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados e é preciso se seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma. Para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, Introdução, parágrafo 15. O espírito Miramês, na obra Filosofia da Mediunidade, no volume 1, comenta esse item 39, dizendo que todas as formas de ataque aos espíritas se tornaram ridículas pela proporção que a doutrina já atingiu no panorama internacional e nos corações das criaturas que abraçaram essa filosofia extraordinária, que marcha com serenidade junto ao progresso para ajudar a humanidade. Os espíritas, especialmente vigilantes, ao ouvirem ofensas, não perdem tempo em revide, por achar que o tempo é sobremaneira precioso no grande esquema para a harmonia das consciências. Quem irá responder será o próprio tempo, e a justiça divina se encarregará de mostrar às criaturas ignorantes o que é a verdade e como respeitá-la na sua feição de amor. A doutrina espírita não se altera com os contraditores. Ela procura, como o cristianismo renascente, ensinar aos seus profitentes a amar aos que ofendem e caluniam, segundo o exemplo de Jesus quando elevado na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Lucas registrou
no capítulo 23, versículo 34. Esse gesto deve ser o mesmo dos espíritas a serviço de Jesus. O arpejo de luz deve irradiar de seus corações no silêncio, porque o amor não carece de barulho para servir. Ele avança em ondulações de luz, atingindo a todos como a luz do sol, que não escolhe onde clarear e dar vida. Aos leitores desta obra e das que seguem esta mesma filosofia, nós aconselhamos, mesmo que não sejam espíritas, que amem e sirvam onde puderem, que não revidem as ofensas. O ignorante merece o perdão. Algum dia, ele receberá o mesmo entendimento pela força do tempo. Para melhor entendimento, recomendamos que consultem os livros O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, particularmente a introdução, para que tenham a luz do discernimento e o comportamento possa atingir a grandeza da alma. Quem se põe a discutir com o ofensor entra no nível da sua ignorância. Os fenômenos do Espiritismo, pelo mesmo princípio da doutrina, foram atacados pelos contraditores até chegar ao ponto de dizerem que as manifestações eram alucinações dos assistentes, ilusão de ótica. Mas como sustentar essa tese? Inventaram tudo e ainda inventam, tentando desmerecer a verdade, só que a verdade passa por todos, sem discutir, por ser lei natural. A verdade pode ter aparência de mentira, como uma mentira pode nos parecer verdade. São caminhos para quem empreende a pesquisa das coisas reais. Hoje, por vezes, não precisa a doutrina explicar o que pode ser falso ou verdadeiro, porque os companheiros avançaram mais no estado de maturidade. Pedimos aos estudiosos que não esmoreçam nos seus trabalhos, mas que primeiramente leiam, meditem e o testem com sinceridade, não vendo no Espiritismo a arte da brincadeira, nem momentos de e para fanatismo. Em tudo o que fizeres, que o faças com honestidade, porque, tendo-a como semente, encontrarás em tudo a mesma honestidade. O verdadeiramente médium deve ter mais certeza, porque por intermédio dele é que se manifestam os fenômenos. Na época de Allan Kardec, os sábios que se ocupavam em combater o espiritismo tentavam explicar certos fenômenos com argumentos que hoje não teriam a ingenuidade de usar. Convidamos aos irmãos estudiosos que avancem mais além, procurando no Espiritismo a maneira de conhecer o Evangelho de Jesus na sua profundidade. Não perca o tempo com as ilusões dos falsos profetas, nem com as teorias dos pseudo-sábios. Se não acreditas na existência de Deus e, consequentemente, na dos Espíritos, não deves ler este livro. Procura as coisas da tua faixa e deixa-o para quem tem a percepção da luz, conhece e sente a verdade além dos seus sentidos físicos. A doutrina dos Espíritos é para homens que visam a alta sensibilidade espiritual e moral e que, antes de tudo, observam a ação benfeitora na harmonia dos lares que ela proporciona e na conduta da família que ela estimula sob a supervisão de Jesus Cristo. O que temos a dizer aos incrédulos é que somente o tempo poderá responder aos que indagam com mais segurança. O que nos dá a serenidade de consciência é o amor e a caridade que se alinham com a sabedoria espiritual para que se eternize nos corações dos filhos da luz a felicidade.